pertencente ao governo do estado. Na verdade é um bem público. Bem, pessoal, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a este local. Este local aqui é conhecido como Grota do Angico. Foi palco de um massacre em 28 de julho de 1938. Aqui neste local tinha 35 cangaceiros, 30 homens e 5 mulheres. Apenas 11 tombaram mortos aqui neste local. Como vocês podem ver, que consta aqui nesta placa: Virgulino Ferreira da Silva, Maria Bonita e demais 9 cangaceiros. E 24 conseguiram fugir exatamente por essa direita aqui. Lampião veio para esse estado dia 25 de julho de 1938, onde ele tinha o apoio do governo desse estado, o estado de Sergipe, o Eronildes de Carvalho. Pois ele chegou a dizer para Lampião que aqui no estado de Sergipe ele estava protegido, pois as volantes policiais sergipanas não atacariam ele e seu bando de cangaceiros aqui nesse estado. Ele veio para a cidade de Poço Redondo dia 26, uma terça-feira. Na mesma terça-feira ele desce aqui para a Grota do Angico, pois ele já conhecia este local. Ele dizia que era um dos seus coitos mais seguros, por se tratar de uma área de difícil acesso. Ele achava que jamais aqui nesse local ele seria encontrado. Então ele veio para aqui. Ao chegar aqui com apenas 11 cangaceiros, exatamente esses 11 que constam aqui na placa, centralizou sua barraca aqui atrás da pedra, nessa área aberta aqui. O cangaceiro Luiz Pedro centralizou a barraca dele aqui. Eles botaram 3 cangaceiros no alto da serra para fazer a vigia deste local, um do lado esquerdo, um no centro da grota e o outro do lado direito. Pois quem se aproximasse deste local, do alto da serra, seus cangaceiros via e avisava Lampião. Pois eles usavam um apito, que a zoada do apito simulava um canto típico de uma ave da região, que era o nambu. Eles apitavam 3 vezes seguidas, codificadamente, pois ele já entendia que estava se aproximando alguém deste local. E Lampião mandou um 4º cangaceiro dele ir ao sertão de Alagoas, ao encontro dos seus 5 chefes de subgrupos, para estar aqui neste local, dia 27, que era exatamente uma quarta-feira, para que ele pudesse se discutir aqui neste local a forma que eles vinham agindo dentro do Nordeste. Porque esses subgrupos passou a matar, roubar, saquear, depredar, estuprar, e o jovem Lampião levar a culpa de tudo de ruim que seus subgrupos aprontavam dentro do Nordeste. Por isso que se criou essa caçada intensa das volantes policiais atrás dos cangaceiros. E a própria polícia passou a se vestir semelhante aos cangaceiros, e aonde passava dentro do Nordeste, perseguindo os cangaceiros, eles matavam, roubavam, saqueavam, depredavam as mocinhas de 12, 13, 14, 15, 16 anos, filhos de sertanejos da região. A própria polícia estupravam ela na frente dos pais e botavam a culpa no bando de cangaceiros para jogar a sociedade contra o movimento cangaço. Por isso que as pessoas criaram esse pânico todo no nome e na imagem de Lampião. E Lampião cada vez mais preocupado com isso. E foi quando ele mandou buscar esses subgrupos para aqui, para este local, para poder eles se discutir essa forma que eles vinham agindo dentro da região nordeste do Brasil. E então, pessoal, aqui ele ficou aqui bebendo, comendo, se divertindo, aguardando a chegada de seus subgrupos a qualquer momento. E como no dia seguinte, naquele dia 27, uma quarta-feira, ele viu que estava com poucos mantimentos para eles que estavam aqui e para os outros subgrupos que ele estava esperando aqui neste local. Ele mandou buscar o coiteiro Pedro de Cândido, que tinha essa fazenda Forquilha, que é hoje o restaurante Angico, como descanso da família. Mas ele era um pequeno comerciante lá do povoado Entre Montes. E lá ele só comprava poucas mercadorias porque a comunidade era pequena. E ele veio aqui a mando de Lampião. Lampião aqui, quando ele chegou na grota, deu uma certa quantia em dinheiro a ele. Ele foi à cidade histórica de Piranhas. Lá naquela feira livre, naquela quarta-feira, ele comprou muita coisa exagerada. Muitas bebidas, carne seca, rapadura, muitos queijos em grande quantidade, que chama a atenção da própria população de Piranhas. E os boatos, como corre muito rápido, chega aos ouvidos do sargento Aniceto lá naquela delegacia. Ele sai da delegacia, vai naquela feira livre e lá ele vai atrás de ver os boatos que estão ocorrendo na cidade. Quando ele vê aquele coiteiro comprando todas aquelas mercadorias, ele passa uma falsa mensagem, dizendo para a população de Piranhas ficar despreocupados que eles estavam indo atrás de Lampião lá em outra região. Por quê? Porque ele sabia que aquele coiteiro ali naquela feira, ali estavam os olhos e os ouvidos de Lampião. Aonde quer que Lampião estivesse, ao entregar todas aquelas mercadorias, ele ia passar a falsa mensagem que ele ouviu lá em Piranhas. Dito e feito, eles vêm trazendo seus mantimentos nas canoas, chega na fazenda Forquilha, ele para a canoa dele, bota seus mantimentos todos dentro de um caçoar, no jegue, no lombo do jumento e segue aqui, subindo a trilha aqui. E aqui, ao chegar aqui, entrega as mercadorias para os cangaceiros e diz a Lampião que estava na sua barraca: capitão,
fica tranquilo que as volantes estão atrás do senhor, lá em outra região. O Lampião sai da barraca e diz: Pedro, posso confiar em sua informação? Ele disse: pode confiar que ela é segura. Ele confiou no seu coiteiro, erradamente ele tirou seus 3 vigias de ponta de serra e trouxe para dentro da grota. Aqui eles ficaram bebendo, comendo e se divertindo, despreocupadamente aguardando a chegada de seus subgrupos. Dos 5 chefes de subgrupos, apenas um chegou aqui neste local. Zé Sereno, 24 cangaceiros. Com mais 11 que já tinha aqui, 35 cangaceiros. 30 homens e 5 mulheres. Ele centralizou sua barraca, Gil, a 50 metros daqui, subindo no decorrer desse leito, deste riacho. E eles ficaram bebendo, comendo e se divertindo, aqui aguardando a chegada dos outros subgrupos a qualquer momento. Enquanto eles bebiam, comiam e se divertiam, é aí que entra o Judas de Angico. O Judas de Angico tem por nome Joca Bernardes, que era coiteiro de Curisco e amigo e compadre de Pedro de Cândido. Ele, por inveja do elo de amizade que Pedro tinha com Lampião, pois ele não tinha, ele saiu do seu sítio Novo Gosto, no município da cidade de Pão de Açúcar, montado no seu jegue, foi a Piranhas procurar o tenente João Bezerra, para entregar Pedro de Cândido. Só que o tenente João Bezerra não estava lá, estava em Pedra de Delmiro, onde é hoje a cidade de Delmiro Gouveia. Mas encontrou o sargento Aniceto, que quando ele chegou lá na delegacia, ele se arrependeu do que ele ia fazer. O sargento Aniceto disse: Pedro, o que você veio fazer aqui? Ele disse que ficou calado, não queria responder, ele forçou ele a dizer. Foi quando ele disse: aperte Pedro de Cândido, que ele sabe o paradeiro de Lampião. Foi quando o sargento Aniceto, com aquela mensagem que ele recebeu do Joca Bernardes, foi a um telégrafo na cidade de Piranhas, que era o único meio de comunicação naquela época, e passou um telegrama para o tenente João Bezerra, lá em Pedra de Delmiro. Tenente Prestes Bezerra, Pedra de Delmiro, tudo certo, boi no pasto, venha urgente. Vocês entenderam o boi no pasto? O boi era Lampião e seu bando de cangaceiros. Sim. Pasto é este local no qual nós estamos agora, denominado como Grota do Angico. Rapidamente o tenente juntou seus 45 policiais, fortemente armados de fuzis e de rifles, portando 3 submetralhadoras que já tinha capacidade de dar 50 tiros por minuto cada uma, aquelas de manivela, botou seus soldados dentro de um caminhão e desceu até um riacho entre a cidade de Olho d'Água do Casado e Piranhas, por nome de Riacho Seco. Lá se encontrou com o sargento Aniceto e o aspirante Francisco Ferreira de Melo. E lá eles traçaram essa emboscada aqui de Angico. Desceram para a cidade histórica de Piranhas, chegando lá por volta das 20 horas da noite do dia 27, uma quarta-feira, na beira do Rio São Francisco. Eles alugaram 3 canoas pequenas, amarrou umas às outras, colocou seus soldados dentro dessas canoas e desceram margem abaixo do Rio São Francisco, para capturar Pedro de Cândido, aquele coiteiro de Lampião. Aqui na Fazenda Remanso, no lado de Alagoas, eles pararam as 2 canoas e a terceira canoa com os 2 soldados Elias Marques e Bida de Alencar, foi a Entre Montes, capturou Pedro de Cândido e trouxe ele ao encontro do tenente João Bezerra. Esse coiteiro, pessoal, sofreu uma série de tortura para poder dizer onde a localização de Lampião estava. E toda vez que o tenente perguntava: Pedro, aonde está Lampião e parte do seu bando? Ele dizia: eu não sei. Toda vez que ele se negava, o tenente pegava o punhal dele, enfiava o bico todinho debaixo da unha dele e tchuf, levantava essa unha. Ele sofrendo aquela tortura, vendo que o tenente realmente ia matá-lo se ele não confessasse, foi quando ele disse: ele está em um certo local, em fazenda da nossa família. E então foi quando eles atravessaram do lado de Alagoas para o lado de Sergipe, com as 10 unhas das mãos e dos pés arrancadas. Aqui capturou Duval de Cândido, seu irmão mais novo, e as volantes subiram a serra aí, vieram vestidos em traje de cangaceiro, porque qualquer movimento errado que eles ouvissem ou percebessem aqui, eles achavam que eram seus subgrupos que estavam chegando aqui neste local. Os outros subgrupos não teve como chegar aqui, como Curisco, Virgínio, Mariano, porque já tinha muita polícia aqui nessa região. E então o Curisco ele assistiu o massacre do outro lado do rio, no lado de Alagoas, só ouvindo os tiroteios aqui deste local. O pessoal de Entre Montes chegou a dizer, senhor, pessoas mais velhas, que viu só a fumaça aqui deste local subindo, do massacre aqui, das metralhadoras, dos rifles aqui, que ocorreu naquele massacre. E então eles chegaram aqui, pessoal, por volta de 1h a 1h30 da manhã. Antes disso, a Cila mais a Maria Bonita estava fumando a 50 metros aqui do leito do riacho, e a Cila chegou a dizer para Maria Bonita que estava vendo luzes subindo a serra. E a Maria Bonita desconversou, disse a ela que as luzes que ela estava vendo eram vagalumes acendendo e apagando na escuridão da noite. Elas desconversaram, vieram aqui para a grota, se juntaram com os cangaceiros. Aqui ficaram bebendo, comendo, se divertindo, dançando chachado, que é a dança tradicional dos cangaceiros, criada pelos próprios cangaceiros. O Lampião criou
3 músicas que eram de sua autoria, como propriamente aquelas Olê Mulher Rendeira, que exatamente quando os soldados chegaram aqui, que fizeram, eles chegaram aqui, se dividiram em 3 subgrupos de 16 homens fortemente armados. O aspirante veio por esse lado, fechando essa esquerda para não escapar ninguém. O tenente ficou no centro da grota, para não escapar ninguém por aqui. E o sargento Aniceto era para fechar essa área direita, onde estavam montadas as barracas de Zé Sereno. E aqui eles ficaram do alto da grota ali, com seus rifles e fuzis armados, as submetralhadoras. E ele chegou, um soldado ainda chegou a dizer, o soldado honorato ainda chegou a dizer: tenente, vamos atacar? Ele disse: vamos aguardar o momento certo para a gente atacar. Vamos deixar ele beber, comer e se divertir até altas horas, sem eles perceberem que as volantes já estavam aqui centralizadas. E aqui eles bebendo, comendo e dançando chachado, cantando aquela música: olê mulher rendeira, olê mulher renda, tu me ensinas fazer renda, que eu te ensino a namorar. E aqui eles bebendo e se divertindo despreocupadamente. Quando foi por volta aqui de 3h30 da manhã, eles arriaram bêbados aqui no leito deste riacho. Hoje a grota se encontra desta forma diferente, pois naquele dia e ano do massacre, essas pedras grandes que vocês estão vendo aqui no leito do riacho, poucos elas apareciam, porque isso aqui tinham aquelas camadas de areia lavada, aquelas dunas de areia. E até então a própria natureza, a erosão, aqui tudo transformou este local. Hoje se encontra dessa forma que está aqui, a Grota do Angico. Por isso que naquele dia e ano tinha como eles montar as barracas deles e aqui eles dançar o chachado despreocupadamente. Quando foi por volta de 3h30 da manhã que eles arriaram bêbados, eles ficaram aqui e os soldados prontos para atacar. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, naquela madrugada de 28 de julho de 1938, estava caindo uma garoa, ainda estava neblinado, estava escuro, o dia estava começando a querer clarear. Lampião saiu aqui da sua barraca com uma caneca de água, caneca de estanho com água nas suas mãos, lavou o rosto dele e pediu para o cangaceiro amoroso ir ao posto do Tamanduá buscar um cantinho de água. Ele retorna para sua barraca, fica aqui ao lado da Maria Bonita, e o cangaceiro, quando ele chega lá no posto, que ele se agachou para encher o cantinho de água, o soldado Abidon se assustou com o vulto do cangaceiro atrás da pedra. Ele mirou seu rifle, tremendo de medo, e puf, atirou no cangaceiro amoroso. Este tiro cortou somente a cartucheira do cangaceiro e no seu braço esquerdo de raspão. Ele correu o riacho adentro, gritando: é macacos, para que Lampião entendesse que as volantes já estavam aqui centralizadas. Só que foi tarde demais. Quando o Lampião ouviu o tiro que surgiu lá do posto do Tamanduá, ele saiu aqui da sua barraca com seu rifle na mão, seu mosquetão, modelo 1922 de origem belga, e aqui ficou visualizando da onde tinha surgido o tiro. Foi quando aqui do centro da grota, o cabo Zé Panta de Godói, ele engatilhou seu rifle e atirou na cabeça de Lampião. E aqui ele já caiu morto aqui, com seu rifle caiu ao seu lado. A Maria Bonita saiu desesperada aqui, já vendo que ele estava morto, deu a meia volta aqui e tentou fugir por aqui. O mesmo Zé Panta de Godói, ele atirou no ombro direito da Maria Bonita, ela caiu se virando e tomou outro tiro bem na sua coxa esquerda, próximo à sua virilha. Ela caiu aqui e ficou agonizando viva. E até então, pessoal, foi quando o pânico e o desespero aqui foi geral. Os cangaceiros acordaram atordoados, sem saber para onde correr, com a grota toda cercada aqui. Este cangaceiro Luiz Pedro, ele tinha feito uma promessa com o Lampião, por ele ter matado acidentalmente o irmão do Lampião, Antônio Ferreira, em 1927. Lampião ainda perdoou ele porque ele ainda encontrou seu irmão em vida e pediu a ele que não castigasse Luiz Pedro, pois tinha sido um acidente. Ele perdoou ele, que fez uma promessa para Lampião: capitão, o senhor perdoou a minha vida e eu te faço uma promessa. Aonde o senhor chegar a morrer, por eventualidade, eu morrerei junto com o senhor. Aconteceu aqui na Grota do Angico. Quando o massacre aqui começou, o Luiz Pedro tentou fugir, mas a Maria Bonita, agonizando viva, gritou para ele: compadre Luiz Pedro, e a promessa que você fizeste ao seu capitão? Ele retorna para cá e foi morto pelo soldado Mané Velho, com um tiro no seu peito esquerdo. E então, esta Enedina, junto com a Sila, elas tentaram fugir pelo centro da grota. A Enedina tomou um tiro de rifle na sua cabeça, que parte do seu crânio voou fora. A Sila, que estava atrás dela, disse depois, em depoimentos, depois do massacre, que naquele instante ela viu e sentiu uma bola de fogo passando à sua frente. Essa bola de fogo foi exatamente, Gil, o crânio da Enedina que voou. O cérebro dela caiu exposto na coxa de Sila, que estava atrás dela. A Sila simplesmente fez isso, jogou o cérebro ao chão, se jogou na grota, se deu por morta, vendo todos os policiais pulando de cima para baixo, matando quem estava aqui. Ela saiu escorregando devagarzinho, entrou na caatinga e conseguiu fugir, pois ela era aqui deste município de Poço Redondo. Conhecia essa caatinga aqui, essa área, com a palma de sua mão. O bando de Zé Sereno, que estava a 50 metros daqui, eles não voltaram para ajudar o seu capitão.
De lá mesmo eles fugiram. Por quê? Porque encontrou esse espaço à direita aberto, porque o sargento Aniceto não fechou essa área por cima. Ele disse que era caatinga fechada, ainda estava escuro e ele não sabia o que iria enfrentar pela frente. Ou seja, ele teve medo do que iria enfrentar pela frente. Então, pessoal, 24 conseguiram fugir, 23 por aqui, a Sila por aqui, 24. E os 11 que estavam aqui, os 10 morreram na hora e a Maria Bonita ficou agonizando viva. Quando eles chegam aqui por volta de 5h15 da manhã, que a duração do massacre foi 15 minutos, eles chegaram e atiraram para cima, os 3 chefes da volante. Para que então, comemorando aquela vitória. E eles queriam uma prova viável para mostrar para a sociedade que realmente tinham matado Lampião e seus 9 cangaceiros. E a Maria Bonita ficou agonizando. Foi quando eles viram que o transporte dos corpos era muito difícil pela trilha no qual eles abriram meio a caatinga. As canoas não dava para levar os corpos. E então foi quando eles optaram em decapitar as cabeças, porque era mais viável se levar. Então eles pegaram a Maria Bonita pelo cabelo e antes de ser morta ela chegou a pedir ao tenente João Bezerra que não degolasse, pois ela tinha sua filha para criar. A Maria Bonita ela entrou no cangaço no final de 1930, aos 19 anos de idade. Ela passou 8 anos convivendo com o Lampião, nessa vida sofrida, meio às caatingas do sertão nordestino. Chegou a ter 4 gestações do Lampião, teve 2 abortos espontâneos, um menino nasceu, mas logo em seguida morreu, e ela até então, no dia 13 de setembro de 1932, ela deu à luz a uma linda menina, por nome de Expedita Nunes Ferreira, debaixo de um pé de umbuzeiro, ajudada por uma parteira aqui da região do estado de Sergipe, que com 21 dias de nascida foi dada para a família do vaqueiro Severo e sua mulher Aurora aqui no município de Porto da Folha, onde essa menina foi criada por eles, e até que aos 5 anos e 9 meses ela fica sabendo da trágica morte de seus pais aqui neste local. Então o tenente João Bezerra, pessoal, não aceitou o pedido dela e mesmo assim ordenou que o Panta de Godói a degolasse, ela ainda viva aqui neste local. Ele agarrou no cabelo dela aqui com um facão, tipo esse aqui, e bem próximo aqui, que eu não posso especificar o local exato para vocês onde ela foi degolada. Ele chegou bem próximo ao seu crânio, ele degolou ela, deu 3 facãozadas arrancando a cabeça dela fora. Em seguida arrancou de Lampião e de seus 9 cangaceiros. A de Lampião, depois que ele foi degolado, ele levou 26 coronhadas de rifle no seu crânio, que ficou muito defeituoso. Por isso que surgiu uma história aí, que ele não teria sido morto aqui na Grota do Angico, e sim que ele tinha morrido em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, por nome de São Francisco de Minas, aos 92 anos de idade. Então, pessoal, daqui, depois que eles degolaram os cangaceiros, saquearam todos os pertences dos cangaceiros, deixando eles em trajes íntimos aqui neste local. Muitos anéis de ouro e prata que estavam no dedo dele, que eles andavam cheios de anéis, cheios de ouro. Eles então, aqueles que não saíam, eles cortavam as munhecas, levavam as mãos dentro dos bornais para tirar quando chegasse lá. As alianças foram saqueadas, os seus bornais, chapéus, alpercata, tudo deles foram levados. Então, armas, munições, cantis de água, 2 máquinas de costura foi encontrada aqui neste local, que era utilizada pelo próprio Lampião, Maria Bonita, Cília e alguns outros cangaceiros para fazer as vestes dos seus cangaceiros. E aqui também foi encontrado 20 gramas de libras esterlinas no bolso esquerdo do Lampião, que é uma moeda inglesa, e no seu bolso direito... Libra? Sim, e aqui foram encontrados 1000 contos de réis, que equivale hoje, a nossa moeda brasileira ao real, equivalente a 1.400.000 reais em dinheiro, fruto de saques por onde seus cangaceiros passavam saqueando grandes fazendeiros da região. Então, pessoal, por conta desses bens dos cangaceiros aqui, foi que morreu aquele soldado ali. Adrião Pedro de Souza. O Adrião Pedro de Souza, ele não foi morto aqui na Grota do Angico, e muito menos pelos cangaceiros. Ele foi morto a 200 metros daqui, pela trilha no qual eles abriram, quando eles iam levando todos os pertences dos cangaceiros, inclusive as cabeças como se fossem troféus. E ele discutiu com o próprio tenente João Bezerra, porque ele queria que a divisória dos bens dos cangaceiros fosse dividida por iguais para todos os soldados daquela volante alagoana que participou desta operação. Como o tenente estava à frente desta operação, não aceitou essa divisória, ele matou seu próprio soldado, que ficou conhecido como Fogo Amigo. E então ele matou e alegou para seus superiores que ele tinha sido morto aqui no massacre de Angico para não ser punido pelos seus superiores. Então as cabeças daqui foram levadas até a fazenda Forquilha, lá colocadas nas canoas em latas de querosene para conservar os crânios. De lá foram levadas até a escadaria do Palácio Dom Pedro II, onde é hoje o prédio da Prefeitura Municipal da cidade histórica de Piranhas. Ficaram expostas na escadaria para que toda a população visse que ele realmente tinha matado Lampião, Maria Bonita e seus 9 companheiros. Depois as 11 cabeças passam a percorrer alguns estados, algumas cidades dos estados da região nordeste do Brasil. Ficou na escadaria da igreja de Nossa Senhora de Santana, em Santana do Ipanema. Dia 31, ela chega a Maceió para ser estudada por médicos legistas, onde dizia que crânio de bandido e cangaceiros seria muito difícil de ser reconhecida, pois estava muito deteriorada.
Então, é daí que abre a existência da filha de Lampião, da Expedita Nunes Ferreira, e se faz um DNA de pertence da filha com os crânios das cabeças que saíram daqui, e realmente foi comprovado que as duas cabeças que realmente foram degoladas aqui era de Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Então, pessoal, assim acaba essa hipótese que ele não teria sido morto aqui neste local. Então, pessoal, depois de lá, as cabeças seguem até o Instituto Médico Legal Ninas Rodrigues. Dia 9 de agosto ela chega ao Ninas Rodrigues, lá em Salvador, onde ficaram balsamadas durante 30 a 31 anos. Depois as 11 cabeças foram expostas lá em Salvador. Depois elas foram enterradas lá no cemitério, lá no Quinta do Lázaro, em Salvador. E então é quando a sua filha entra na justiça e ganha o direito de ter os crânios de seus pais com ela. Hoje os crânios de Lampião e da Maria Bonita encontram-se aqui na capital desse estado, que é Aracaju, Sergipe. Então, pessoal, os corpos ficaram aqui esquecidos, Gil, neste local durante um longo tempo. Depois veio uma volante sergipana tentar reconhecer esses corpos, só reconheceu somente o da Maria Bonita, pois o restante já estava em certo estado de decomposições, porque muitos tinham sido mutilados um por cima do outro, e então muitos estavam irreconhecíveis, e muitos dizem que foi enterrado aqui mesmo, no leito deste riacho, em Covas Rasas, e quando esse riacho saiu, arrastou os cadáveres até o leito do Rio São Francisco, junto com todas as areias deste riacho. Então, pessoal, subgrupos como o Zé Sereno, que fugiu daqui, Mariano, Virgínio, Labaredas, esses se entregaram espontaneamente, porque até então, a partir de 1930, já com o início do Estado Novo, na administração de Getúlio Vargas, ele criou uma anistia para todos os cangaceiros, que aqueles que se entregassem espontaneamente não sofreriam nenhuma perseguição por parte das volantes policiais. Então, foi muitos que fizeram. Como não foi o caso do Curisco, porque o Curisco ele só fica sabendo da morte do seu capitão dia 5 de agosto e vai ao Joca Bernardes e pergunta: Joca, quem foi que entregou meu capitão? O Joca Bernardes, para não dizer que foi ele que entregou o Pedro de Cândido, que através do Pedro as volantes chegaram em Lampião, porque Curisco mataria ele e sua família, ele tinha uma pequena intriga com o senhor Domingos de Ventura Patos, morador da fazenda Patos em Alagoas. Ele, para se livrar dessa intriga, entregou essa família inocente para o Curisco. O Curisco foi a essa fazenda Patos, matou a família quase inteira de paulada, deixando apenas uma criança de 6 anos de idade, porque Dadá, sua mulher, tomou a frente e não deixou que ele a matasse. Ele mesmo assim partiu para cima de Dadá para tomar essa criança dos braços dela, e ele não deixou, ele disse que ia deixar aquela criança para contar a história. Ele então matou essa família de paulada, degolou essa família do mesmo jeito que os cangaceiros aqui foram degolados, e então em seguida eles botou as cabeças dentro de um saco e mandou junto com um bilhete para o tenente João Bezerra, que estava escrito da seguinte forma: Tenente Prestes Bezerra, faça dessas cabeças uma buchada, pois eu estou vingando a morte do meu capitão. Assina vulgo Diabo Loiro, mais conhecido como Curisco. Depois deste episódio, o Curisco leva o cangaço até o dia 25 de maio de 1940, no sertão da Bahia, na cidade de Barra do Mendes, na Bahia. Quando até então, já aqui ainda na Bahia, na cidade de Jeremoabo, ele bateu de frente com uma volante baiana, comandada pelo tenente Odilon Flor, levou 2 tiros nos seus braços, ficou paralítico. Dadá, a partir dali, a única mulher a manusear armas de fogo, armas potentes, armas grandes, ela passou a liderar o bando de cangaceiros. Até que em uma fazenda por nome de Fazenda Pacheco, no município de Barra do Mendes, ela convenceu o Curisco a largar o cangaço. Mas o Curisco convenceu ele a largar, e ele disse que iria largar o cangaço. Só que o tenente José Rufino, maior matador de cangaceiro e maior perseguidor de cangaceiro, ele ficou sabendo que o Curisco ia largar o cangaço. Montou uma emboscada para ele. Foi quando a Dadá, sua companheira, foi atingida com um tiro no seu tornozelo, gravemente ferida, e chegou a pedir para o tenente João Bezerra que não a degolasse, pois não degolasse Curisco, pois o desejo dela era enterrar o seu marido inteiro. E o sonho de Zé Rufino era exatamente degolar Curisco, como Lampião e seu bando de cangaceiros foram degolados aqui neste local. Ele não aceitou o pedido dela e ordenou que degolasse o Curisco. Então, pessoal, com a morte de Curisco e a prisão de todos os seus cangaceiros, chega ao fim o ciclo do cangaço em todo o Nordeste brasileiro. A Dadá, em virtude de seu ferimento, depois que ela foi presa, este ferimento se alastrou, passou a granguena na sua perna direita, ela teve sua perna amputada, bem rente à sua virilha. Ela ainda conseguiu viver até o dia 7 de fevereiro de 1994, em uma periferia no estado da Bahia, aos 79 anos de idade. Da era cangaço do bando Lampião, tinha 3 ex-cangaceiros vivos. Hoje resta somente uma ex-cangaceira e remanescente do bando Lampião, que é a cangaceira Dulce, que mora em Campinas, interior de São Paulo, aos 100 anos de idade. Da era cangaço do bando Lampião, morreu agora, dia 15 de junho de 2014, na capital de Alagoas,
o ex-cangaceiro 25, José Alves de Matos, aos 97 anos de idade. E morreu também em 24 de julho de 2013, na cidade de Buíque, Pernambuco, Manuel Dantas Loyola, o Candinheiro, um dos 23 sobreviventes aqui dos 24 sobreviventes aqui deste massacre de Angico, aos 97 anos de idade. Então, pessoal, esta placa aqui, junto com as cruzes, é o marco do massacre aqui de Angico. Esta placa foi colocada em 1998 pelo então prefeito deste município naquela época, o Frei Enoque, em homenagem ao centenário de nascimento de Lampião e aos 60 anos de sua morte. De lá para cá, virou tradicional ser celebrada uma missa aqui neste local, todo dia 28 de julho de cada ano. Esta cruz de madeira contém os dados de nascimento e morte de Lampião, esta de ferro do cangaceiro Luiz Pedro, aquela de mármore do soldado Adrião. Pois depois aqui do massacre, o tenente João Bezerra, ele estendeu um cruzeiro grande aqui neste local, que simbolizava o Lampião, e 10 cruzes pequenas ao lado das cruzes, que era a Maria Bonita e seus 9 cangaceiros. Foi quando o irmão de Lampião, o único que não entrou no cangaço, João Ferreira, ele veio aqui, retirou esse cruzeiro, eles colocaram uma cruz de bronze aqui nesse local, tentaram saquear essa cruz de bronze, a filha veio e tirou a cruz de bronze e colocou esta cruz de madeira. Pois até então, Lampião, quando morreu aqui neste local, ele tinha apenas 40 anos de idade. A Maria Bonita morreu com 27 anos de idade, a Dadá com 79 e o Curisco com 34 anos de idade. Já faz 170 anos da história do cangaço no Nordeste e dia 28 de julho deste ano vai fazer 77 anos da morte de Lampião, Maria Bonita e seus 9 companheiros. Até então, pessoal, em nome de todo o Ecoparque, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que vieram comigo pela trilha dos cangaceiros e ao pessoal que veio com a Luana aí, que chegou aí agora, ter escutado um pouquinho da história. Espero que vocês tenham gostado, tenha valido a pena o passeio e falar para mim da minha cultura nordestina. Para mim isso é um prazer imenso poder contribuir e passar para vocês que vêm de outras regiões do país para conhecer este local, o local do massacre, um pouco da história do cangaço. Isso é uma satisfação imensa. Eu posso afirmar para vocês que eu não gosto do meu trabalho. Eu amo o meu trabalho acima de qualquer coisa e a Caatinga é a minha casa. Muito obrigado e a história é essa daí. E hoje, pessoal, a cara do cangaço. Hoje nós temos essa cara do cangaço, essas fotos do cangaço, filmes sobre o cangaço. Hoje tem um responsável por isso, que se chama Benjamin Abraão Boto, um sírio-libanês, que veio ao Brasil e começou a trabalhar diretamente com o Padre Cícero. E até então ele começou a trabalhar com o Padre Cícero como secretário-geral e ele forjou uma carta que